Com a proteção de Deus, na presença dos conselheiros Ivan Bonilha e Ives Linhares, do auditor Tiago Barbosa, do procurador Dr. Eliseu de Moraes Correia, declaro aberta a 15ª sessão ordinária desta Câmara. Ausente o auditor Cláudio Canha, por motivo justificado. Submeto à homologação do plenário a ata de número 14 da sessão do dia 3 de maio próximo passado. Está em discussão. Votação. Aprovado. De acordo com o regimento interno, concedo a palavra para comunicações e inclusão de processos. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a inclusão em mesa da certidão liberatória do município de Umuarama, o processo 256-690-2017. Está deferido. Conselheiro Ivens. Senhor presidente, também para incluir em mesa a certidão liberatória de Santa Mariana, 30-30-10-17, devolver a Vossa Excelência processo de inativação do Paraná Previdência 78955814 e ao conselheiro Ivan processo de certidão liberatória 9508217 e, por fim, comunicar o sobrestamento do processo de ato de inativação 988-29515 na COFAP. Muito obrigado. Continua a palavra livre. Passo ao relato de minha pauta. Tenho prestação de contas de transferência 68244612, Serviço Social Autônomo Paraná Cidade, que transfere ao município de Missal R$ 133.737,23, objetivando a execução de obras e serviços de recuperação, recape e ou pavimentação de vias urbanas. A coordenadoria pela regularidade com ressalvas e recomendação, o Ministério Público acompanha e esta proposta do relator, regularidade com ressalvas e recomendações. Está em discussão. Votação aprovado. 868493 do município de Santa Rosa, que repassa a ASINSAR, Associação Comercial Industrial e Agropecuária, a importância de R$18 mil, objetivando a busca de novos mercados e tecnologias e o desenvolvimento de novas lideranças empresariais. A coordenadoria de fiscalização inicialmente pela irregularidade, com recolhimento parcial e recomendações. A irregularidade se refere a despesas comprovadas por meio de recibos simples, com recolhimento parcial de recursos no valor de R$15 mil, solidariamente pela ASINSAR e pelo senhor Omir Jairo Etwer, presidente da tomadora à época, e faz ainda recomendações. O Ministério Público acompanha a coordenadoria. O nosso voto, nós esclarecemos que, quanto às despesas comprovadas por meio de recibos simples, concedente e tomadora alegaram que os recibos apresentados estão de acordo com a legislação fiscal, abarcando o nome e o número do CPF do prestador de serviços, o nome e o número do CNPJ da fonte pagadora, além do valor e da espécie da dívida quitada e do tempo e do lugar de pagamento. Compulsando os autos, observa-se que houve a comprovação inadequada de várias despesas por meio diverso daquele apropriado à remuneração de pessoas físicas. Ademais, os recibos de pagamento autônomo, RPA, deveriam estar acompanhados de documentação que atestasse o cumprimento das obrigações previdenciárias. Contudo, já um posicionamento estabelecido nesta Câmara sobre o tema, pois, considerando que o objetivo do convênio foi devidamente atingido dentro dos termos pactuados
e por se tratarem de vícios que não prejudicaram a avença, vide termo de cumprimento de objetivos anexado ao CIT, a presente inconcorrência pode ser objeto de ressalva. Desta forma, é assim que propomos a regularidade com ressalva e recomendações das contas. Está em discussão. Votação aprovada. 51.753.13, repasse efetuado pelo município de Arapongas à cooperativa dos recicladores daquela localidade, no valor de R$129 mil, objetivando a separação e preparação de materiais para reciclagem. A coordenadoria de fiscalização é pela regularidade, com ressalva e recomendações. O Ministério Público discorda parcialmente, por entender que todos os itens são casos de ressalva. Na nossa proposta de voto, acompanhando a jurisprudência desse tribunal, eu proponho a regularidade com ressalvas e recomendações. Está em discussão. Votação aprovada. O 23.47.30.13 do município de Cafezal do Sul, repasse efetuado por este município à APAI de Iporã, no valor de R$22.764, objetivando o atendimento de alunos com necessidades especiais. A coordenadoria de fiscalização é pela regularidade, com ressalva, despesas realizadas fora da vigência do convênio, e recomendações. O Ministério Público faz a sua discordância, como de outros processos, entendendo que os apontamentos são casos de ressalva. Sigo a jurisprudência e proponho a regularidade com a ressalva e recomendações. Está em discussão. Votação aprovada. 25.79.78.13, do município de Umuarama, repassou a creche Recanto da Criança, R$ 92.013,72, direcionado ao atendimento escolar e infantil de até 43 alunos. A coordenadoria de fiscalização é pela regularidade, com ressalvas e recomendações. Neste caso, o Ministério Público acompanha, e esta é a proposta do relator: regularidade com ressalvas e recomendação. Está em discussão. Em votação, aprovado. Tem o processo 78.95.58.14, que me foi devolvido nessa sessão pelo conselheiro Ives Linhares. Esse processo está de inativação referente à aposentadoria de Ivo Rodrigues da Silva, ocupante do cargo de auditor fiscal. Eu já relatei esse processo na sessão passada. A minha proposta final é pelo registro da aposentadoria, aos esclarecimentos no decorrer da instrução e do voto. Como eu já o relatei e reafirmo a minha proposta de registro do presente, eu o coloco em discussão. Conselheiro Ives. Senhor presidente, eu tive vista do processo, como Vossa Excelência bem colocou, e eu vou acompanhar integralmente a proposta de Vossa Excelência, apenas à guisa de motivação. Eu gostaria de noticiar que até eu tive essa semana a visita do procurador do Sindicato dos Auditores Fiscais, Dr. Francisco Osardo, junto com o Dr. Fernandes, que é pertencente à carreira dos auditores, e me foram passados alguns esclarecimentos que me parecem relevantes. E o principal deles, me parece que é o que justamente Vossa Excelência salientou na última sessão, de que este caso específico, estamos tratando de um auditor fiscal que estava, quando foi feita a transposição da Lei Complementar 92, no cargo AF1, que é o cargo mais alto da antiga carreira. E esse cargo, justamente, ele já tinha a exigência da escolaridade de nível superior, por força das promoções, até chegar justamente nesse cargo. Então, me parece que esse caso aqui, extrema de dúvida, é o caso realmente de registro. E eu antecipo, muito embora não estejamos
discutindo aqui nesse processo, mas que, ao que tudo indica, tratou-se, tanto a Lei Complementar 92 como a 131, efetivamente de uma reestruturação da carreira dos agentes fiscais, e não propriamente de uma nova carreira, hipótese sim que teria a inconstitucionalidade por ofensa à súmula 43 do STF, dentre outras, evidentemente, além da regra, a obrigatoriedade do concurso público. Então, não vou me alongar nas demais hipóteses de que tratamos, mas, nesse caso específico, eu, pessoalmente, não tenho dúvida de que a proposta de Vossa Excelência está correta pelo registro, justamente porque não foi compreendido esse cargo AF1 originário no objeto da ação direta de inconstitucionalidade proposta no Supremo, em relação à qual, por sinal, foi negado o pedido liminar. Então, eu acompanho integralmente, nesse caso, a proposta de Vossa Excelência. Continua em discussão. Não, para discutir, Conselheiro presidente. Ivan. Não, então, à época da admissão deste servidor, não havia a carreira de auditor fiscal que exigia, que tinha como requisito o diploma de curso superior. Na época, existia só a carreira de agente fiscal, que não exigia ou que não o curso superior. E ele acabou sendo brindado com um benefício aí legal. Na verdade, se Vossa Excelência Ele me foi- permite... Por favor. Ele foi admitido em 6/7/64 no cargo de agente auxiliar de impostos e taxas, sendo enquadrado por meio da Lei 6.212/71 no cargo de fiscal tributário. Mediante o Decreto 5.958/78, foi enquadrado no cargo de agente fiscal, antes, portanto, da publicação da emenda constitucional número 20. Senhor presidente, sem querer ser Tem caprichoso, com a lei complementar estadual de 2002, revogada pela lei estadual 131 de 2010, houve a reestruturação da carreira de agente fiscal da coordenação da Receita do Estado, passando a ser denominado auditor fiscal, não alterando, contudo, as atribuições e competências anteriormente exercidas. Senhor presidente, eu, sem querer ser caprichoso, eu vou pedir vista do processo, porque eu tenho de longe já, quando era funcionário aqui no tribunal, quando pertencia aos quadros da diretoria de assuntos técnicos e jurídicos, eu me opunha decididamente contra qualquer tipo de ascensão funcional. Então, só para que eu possa me dar por esclarecido, até porque outras aposentadorias virão para esta corte, com certeza, e para que eu possa ter a tranquilidade nas demais, eu vou pedir vistas, presidente. Vista concedida a Vossa Excelência. O 247.465/15, Câmara Municipal de Nova Aliança do Ivaí, exercício de 2014. A Coordenadoria de Fiscalização emite a instrução 267/17 pela regularidade das contas em razão de divergência de saldos em quaisquer das classes ou grupos do balanço patrimonial entre os dados do SIM-AM e a contabilidade, aplicando ainda a multa. Entende pela ressalva a entrega dos dados do mês 13 com atraso de 108 dias. O Ministério Público corrobora com o entendimento da unidade técnica. Nós fazemos um voto, analisamos algumas questões e, no final, nós propomos o acompanhamento da instrução do processo, propondo, então, a irregularidade das contas da Câmara Municipal de Nova Aliança do Ivaí, exercício de 2014, com aplicação de multa do 87.4G ao senhor Éder Moro Maciel. Está em discussão. Senhor presidente. E ainda que seja ressalvado o item relacionado à entrega dos dados do mês 13, encerramento do exercício SIM-AM, com aplicação de multa do 87.3B ao senhor Rinaldo Adriano Furlan, gestor no período em que a obrigação deveria ter sido cumprida. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu vou, nesse caso aqui,
eu vou usar divergir do voto de Vossa Excelência da instrução, até porque semana passada eu votei um processo exatamente igual de Iracema do Oeste. Trata-se do seguinte, são ajustes que deveriam ter sido feitos na contabilidade, que foram feitos apenas na instrução do processo, e o motivo pelo qual, pelo que eu percebo da instrução, que a DCM entende como não regularizado, é a ausência de publicação legível do balanço patrimonial. Entretanto, pelo que eu pude perceber da instrução, e eu volto a dizer que até foi um processo na mesma situação que eu relatei semana passada, foi juntado aos autos o balanço patrimonial e a publicação realmente ela é diminuta, mas me parece que isso não tiraria a validade dos dados que foram inseridos no SINAM, que no entender da própria diretoria de contas municipais teria regularizado, e então me parece que a falha na publicação, na juntada do balanço publicado legível, me parece que, a exemplo desse outro processo de Iracema do Oeste, eu entenderia como falha formal, uma vez que eu, no próprio dizer da Coordenadoria de Fiscalização Municipal, as incongruências teriam sido saneadas. Então, por esse motivo, eu ouso divergir de Vossa Excelência, apresentar um voto, então, pela regularidade das contas. Eu entendo a divergência de Vossa Excelência, no entanto, há que se esclarecer que, neste caso, estava realmente inelegível a publicação, foi aberto novo prazo para a parte, que apresentou uma nova publicação, um novo demonstrativo, que está mais inelegível do que o primeiro. Então, duas publicações, as duas inelegíveis, não houve possibilidade de analisarmos que realmente as incongruências foram efetivadas, foram resolvidas. Portanto, nós resolvemos, então, ficar com a instrução do processo pela irregularidade, levando em consideração as duas possibilidades e, nas duas oportunidades, as publicações estão inelegíveis. Então, por isso, eu vou manter a minha proposta. Ela continua em discussão. Conselheiro Ivan Bonilha. Com o relator. Por 2 votos a 1, prevalece a proposta do relator. 2588-4015, do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaguaraíva, exercício de 2014, encaminhadas por Reginaldo Aparecido Querubim. A coordenadoria é pela regularidade, Ministério Público também, e esta é a proposta do relator. Que esta Corte julgue regulares as contas do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaguaraíva, exercício de 2014. Em discussão, votação aprovada. 2693-53 da Câmara Municipal de Flórida, exercício de 2014. Também a Coordenadoria de Fiscalização Municipal é pela regularidade, com ressalva em decorrência da entrega dos dados no mês 13, com 140 dias de atraso, sugerindo a aplicação de multa. O Ministério Público acompanha e nós propomos, então, a regularidade, com a ressalva e com a aplicação de multa do 87.3b ao senhor Gustavo Marques. Em discussão, votação aprovada. O 2736-3615, da Câmara Municipal de Roncador, exercício de 2014. A coordenadoria é pela regularidade, o Ministério Público também, e essa é a proposta do relator, pela regularidade. Está em discussão, votação aprovada. Prestação de contas de prefeito municipal, 2674-1114, município de Bandeirantes, relativo ao exercício de 2013. A coordenadoria é pela regularidade, com ressalva, o Ministério Público acompanha. A ressalva se refere à comprovação de que os valores foram fruto de equívoco no registro contábil, posteriormente estornado, e a diferença foi R$ 1,15. Acredito, então, que essa ressalva pode não ser aplicada,
e proponho, então, que o parecer prévio desse tribunal recomende o julgamento pela regularidade das contas do município de Bandeirantes, exercício de 2013. Está em discussão? Votação aprovada. 22047815, do município de Quatro Pontes, relativos ao exercício de 2014. A coordenadoria de fiscalização é pela regularidade e é acompanhada pelo Ministério Público. E nós também, então, propomos que esta Corte emita o parecer prévio recomendando o julgamento pela regularidade das contas do município de Quatro Pontes, exercício de 2014, de responsabilidade do prefeito Paulo César Fei. Gestão no período de 1º de janeiro de 14 a 15 de 9 de 14, e no período de 7 de 10 de 14 a 9 de 12 de 14, e no período de 18 de 12 do 14 até 31 de 12 do 14, e da senhora Ana Maria Gordien, gestora no período de 16 de 9 do 14 a 6 do 10 do 14, e de 10 do 12 do 14 a 17 do 12 do 14. Está em discussão? Aprovado. O 228142, do município de Igaraçu, eu peço adiamento no processo. Não havendo manifestação, está adiado. O 245837, do município de Flórida, contas relativas a 2014. A coordenadoria de fiscalização é pela regularidade, com ressalvas, em razão de falta de pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial, e falta de registro do passivo atuarial nas contas de controle do sistema contábil ou incompatibilidade com o laudo do RPPS. O Ministério Público acompanha. A nossa proposta é, acompanhando a Coordenadoria de Fiscalização e o Ministério Público, na forma do artigo 23 da Lei Complementar, recomendamos que o parecer prévio seja pela regularidade das contas do município de Flórida, exercício de 2014, de responsabilidade da prefeita senhora Rosimere Aparecida Lavagnoli Molina, com as ressalvas sugeridas na instrução. Está em discussão. Votação aprovado. Tenho o 247406, do município de União da Vitória, relativos ao exercício de 2014. A coordenadoria de fiscalização é pela irregularidade das contas, em razão de falta de registro passivo atuarial nas contas de controle do sistema contábil ou incompatibilidade com o laudo do RPPS, sugerindo a aplicação de multa. O Ministério Público acompanha o entendimento da coordenadoria. Eu faço uma análise no meu voto, mas no final, na conclusão, acompanho a instrução do processo e proponho o voto na forma do artigo 26 da Lei Complementar, que o parecer prévio recomende julgamento pela irregularidade das contas do município de União da Vitória, exercício de 2014, em decorrência da falta de registro passivo atuarial nas contas de controle do sistema contábil ou incompatibilidade com o laudo do RPPS, com aplicação de multa prevista no 87.4G da Lei Complementar. É a proposta, está em discussão, votação. Antes da votação, o senhor procurador pede a palavra. Senhor presidente, eu vi com atenção o vosso relato e apenas para... houve um pedido aqui do Ministério Público no sentido de que o PROAR, com relação às licitações promovidas pelo município, que tem ali alguns itens de verificação,
mas que não são abrangentes na totalidade dos pontos da Lei 8666/93 e que podem ser objeto aí de algum tipo de fraude ou, enfim, de alguma irregularidade. Então, nesse sentido, foi solicitado, né, que houvesse, pelo menos para as licitações dispendiosas do município, né, é claro que isso teria que ser levado, na minha ótica, aí, à presidência da Corte, mas que houvesse um corte, no sentido de que essas licitações de maior dispêndio pudessem ser examinadas com maior rigor por parte do tribunal, né, independente desses itens aqui que já estão no PROAR, né, que essas licitações, que podem gerar algum tipo de irregularidade, sejam também objeto de um exame mais acurado. Então, essa proposta é que, provavelmente, se Vossa Excelência não incluiu no seu voto, seria objeto até talvez aí de um embargo, né, de declaração, mas quem sabe Vossa Excelência incorpore, né? Já está. Já está. Ah, tá. É que Vossa Excelência não falou. Já está, né? mas Não, ótimo. eu só queria esclarecer que, além de estar, eu esclareço aqui essa discussão, né, que já tem no tribunal, essa proposta do Ministério Público, porque, através de instrução normativa, foram retirados da análise esse tipo de licitação, e que já foi encaminhado para a presidência, para ela definir esse assunto. Mas Vossa Excelência tem razão ao levantar, o Ministério Público levantou, e eu, inclusive, dei os esclarecimentos no voto, mas não acatei, né? Não acatei porque isso já foi encaminhado para a presidência para decidir. É assunto que já foi discutido. Vossa Excelência tem a palavra. Não, é que, coincidentemente, senhor presidente, doutor Eliseu, eu tenho um processo exatamente nessa mesma situação, que é a levantada preliminar, e a solução é exatamente essa, porque, na verdade, foi um ato de ofício da DCM que determinou o desentranhamento em cumprimento de um despacho da presidência, que, por sua vez, foi emitido num processo administrativo próprio, fruto justamente da instrução normativa, se não me engano, 108, que retirou do escopo de análise as licitações, sem prejuízo de que essas licitações voltem a ser apreciadas conforme a determinação da presidência, apenas não nos processos específicos de prestação de contas. Então, apenas esse adendo que eu gostaria de fazer, esse esclarecimento, uma vez que eu tenho um processo exatamente na mesma situação na minha pauta. Eu agradeço, senhor presidente. Isso que Vossa Excelência falou, inclusive trago esses esclarecimentos no voto, né? E pela instrução normativa 108, dos itens 41 e 42 no anexo 1º da instrução normativa 103, que foi resolvido que deixaria de compor o escopo, né? Então está em discussão, definitivamente, em votação, aprovado. Agradeço a atenção, a minha pauta está esgotada. Passo a palavra ao conselheiro Ivan Bonini. Senhor presidente, demais participantes dessa sessão de Câmara, inicio pelo protocolo 850084/16, proposta de alerta ao Executivo do município de Barra do Jacaré, execução de despesa total com pessoal superior a 95% do limite previsto na responsabilidade fiscal, atingindo o percentual de 53,33% da receita corrente líquida no período de apuração encerrado em junho de 2016. Eu acompanho as manifestações tanto da COFIN como depois do Ministério Público para a expedição do alerta, pois o município, embora alegue estar adotando as providências para o controle das despesas, não contestou o percentual apresentado pela instrução técnica. Então, o voto é pela emissão do ato de alerta, presidente. Em discussão, votação, aprovado. Protocolo 12.3599/13 é uma prestação de contas de transferência de repasses efetuados pela Secretaria
de Estado da Educação, a APAE dos excepcionais de Campo Bonito. Celebração de um termo de convênio que vigorou de julho de 2008 até o final de 2012, para repassar um valor total de pouco mais de R$156 mil para aqueles alunos com necessidades especiais. A Coordenadoria de Fiscalização de Transferências opinou instrução conclusiva pela regularidade com ressalva das contas e expedição de recomendação. O Ministério Público também seguiu esse mesmo juízo. Bom, para as impropriedades relatadas de caráter meramente formal, atraso de 5 dias no envio das informações bimestrais, ausência de atualização de certidões durante a execução da transferência, entendo que, nesse caso, é cabível a recomendação, como opina a unidade técnica, uma vez que o objetivo do convênio foi atingido e este é o entendimento que se consolidou em precedentes neste tribunal. Em relação à restrição relativa aos pagamentos realizados em favor de fornecedores que constituem própria parte do acordo de transferência, as justificativas apresentadas pela entidade tomadora eu considerei suficientes para esclarecer o equívoco no preenchimento do documento de identificação de despesas, onde foi registrado seu próprio CNPJ, ao invés de ter sido registrado o CNPJ dos que forneceram os serviços e materiais. A impropriedade da ausência de comprovantes de recolhimento de saldo foram juntadas depois no decorrer do processo, houve a regularização dessa inconsistência, também as incompatibilidades relativas às despesas com o fornecedor, pessoa jurídica, também considero que foram sanadas no curso do processo. Já no que diz respeito à extrapolação de valores previstos no plano de aplicação, houve a demonstração de que o montante excedido, pouco mais de R$23 mil, foi coberto com recursos próprios. Assim, em razão de inexistirem indícios de dano ao erário ou inexecução do objeto, entendo cabível a ressalva. O meu voto é pela regularidade, ressalvando a extrapolação por parte da entidade tomadora de valores previstos no plano de aplicação, com a expedição de recomendação ao concedente para a revisão de seus procedimentos. É o voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 12.734913, prestação de contas de transferência da Secretaria de Estado da Educação para o município de Santo Antônio do Sudoeste, com vigência de 18 de abril de 2012 até o final do ano, no valor de quase R$242 mil. O objeto é o transporte escolar para alunos da rede estadual. Houve contraditório em que se respondeu a apontamentos. A Coordenadoria de Fiscalização das Transferências e o MP manifestaram-se pela regularidade das contas com ressalva em razão da extrapolação do valor previsto originariamente e pela expedição de recomendação em relação às falhas de ordem formal. Sem mais delongas, presidente, havendo essa confluência de interpretação, em conformidade com a unidade técnica MP, meu voto é pela regularidade com ressalvas e recomendação. Em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 27900913, prestação de contas de transferência, repasses que o município de Corbélia fez à Casa Terapêutica Anjos do Amor, valor de R$22.500, um convênio que vigorou entre abril e dezembro de 2012, serviços de proteção social. A COFIT concluiu sua manifestação pela regularidade, com ressalvas e expedição de recomendação.
O MP também acompanhou, houve algumas inconformidades formais e, evidentemente, que acabo por acatar as indicações da unidade técnica e manifestação ministerial e, portanto, voto pela regularidade, com ressalvas e também recomendação, presidente. Está em discussão, votação, aprovado. Protocolo 388100, prestação de contas de transferência, repasses que a Fundação Municipal Pro Amor de Assistência Social de Ponta Grossa fez para a Associação de Proteção dos Autistas de Ponta Grossa. Celebração de convênio que vigorou de janeiro de 2012 a janeiro de 2013, valor R$ 137.880, atendimento das crianças, jovens, adolescentes com autismo e transtornos globais do desenvolvimento. COFIT opinou pela regularidade com ressalva das contas, recomendação e aplicação de multa, acompanhada que foi pelo Ministério Público. E, nesse caso, senhor presidente, há uma ressalva que, com relação a uma irregularidade de despesa realizada fora da vigência do convênio, um gasto que foi feito com consumo, material de consumo, no valor de R$ 107,02, com antecedência de 2 dias do início da vigência da transferência, com a constatação de que o dispêndio contribuiu para que a finalidade da parceria fosse alcançada e não ultrapassou o total previsto no plano de trabalho. Considero suficiente que tal item seja apenas ressalvado. No mais, eu acompanho integralmente a instrução, votando pela regularidade da prestação, ressalvando despesas efetuadas em valores maiores do que os previstos no plano de aplicação, foram despesarizados fora da vigência do convênio, e a não contabilização correta de parcela destinada a gasto com pessoal, com expedição de recomendação aos responsáveis para revisão dos seus procedimentos, acatando proposição ministerial e técnica, aplicando ao responsável a multa do 87.4G. É o voto, presidente. Está em discussão, votação, aprovado. 67371813, também prestação de contas de transferência, repasses efetuados pelo Sistema Social Autônomo Paraná Cidade ao município de Jabuti. Celebração de convênio que vigorou entre agosto de 2011 e julho de 2013. Valor algo próximo de R$ 184 mil. Serviços de recuperação de vias urbanas. As manifestações, tanto da unidade técnica quanto do Ministério Público, pela regularidade com a recomendação. Recomendação por conta, entre outros, de eventos de caráter formal, atraso no envio das informações bimestrais, envio e ausência de certidões na formalização e durante a execução da transferência, e, portanto, acatando essas opiniões, voto pela regularidade da prestação de contas, com expedição de recomendação. Está em discussão, votação, aprovado. Processo 30.47015, análise de legalidade de ato de concessão de pensão previdenciária concedida a Newton César Sutil e Juan Dimas Schwartz Sutil, em decorrência de falecimento da servidora Ana Cristina Schwartz. Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal, a nossa COFAP, manifestou-se pelo registro da pensão, considerando o escopo reduzido previsto na Instrução Normativa número 117. O Ministério Público, como já conhecido, opõe-se à vigência ou à produção de efeitos da emenda da Instrução Normativa 117, em conformidade com precedentes desta Corte, deixo de acolher a manifestação do Ministério Público e, nos termos da COFAP, voto pela legalidade e registro do ato de concessão. Está em discussão, votação, aprovado.
Protocolo 24.1161/14, prestação de contas anual do Fundo de Urbanização de Londrina, exercício 2013, orçamento de R$ 49.863.000. Acompanho manifestações da COFIN e MP que concluíram pela irregularidade das contas, com imputação de restituição de valores e aplicação de multa. O apontamento relativo à falta de repasse de contribuições dos servidores ao INSS restou sanado com o esclarecimento de que o fundo, na verdade, não possui funcionários. Já a regularização do item relativo ao demonstrativo das contribuições recolhidas ao INSS em atraso e das restrições relativas à documentação do controle interno demandou encaminhamento de novos documentos durante a instrução processual, o que enseja, aceitos que foram os documentos, que enseja sua conversão em ressalva nos termos da súmula 8. Igualmente, com fundamento neste enunciado, entendo que o exercício das funções de contabilidade por servidor não efetivo, ofendendo o prejulgado 6, pode ser ressalvado, pois, em 2013, ano dessas contas, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, responsável pela administração do fundo, efetuou contratação de contador aprovado em concurso público, realizado no ano de 2011, o qual foi designado como responsável técnico do fundo em agosto de 2014. Contudo, os demais apontamentos impõem a irregularidade das contas. As informações constantes dos autos demonstram que, em razão do recolhimento em atraso de contribuições devidas ao INSS, o fundo teve que arcar com encargos moratórios superiores a R$ 68 mil. A prática configura ato de gestão ilegítimo e antieconômico, com a realização de despesa desnecessária, devendo ser imputada ao responsável, além da restituição do respectivo valor, multa proporcional ao dano, a qual, considerando a ausência de indícios de má-fé, dimensiono num percentual de 10%, sem prejuízo da aplicação de multa administrativa. Por outro lado, foi identificada no relatório de controle interno a realização no exercício de 13 de despesas no montante de pouco mais de R$ 782 mil, sem o efetivo e prévio empenho, o que impõe a aplicação ao gestor da multa do 87.3, parágrafo 4º da nossa lei complementar. Ressalto, por fim, que deixo de responsabilizar Otávio Cesário Pereira Neto, considerando o curto período em que esteve à frente da entidade no exercício em exame. Ele esteve à frente da entidade de 1º de janeiro de 2013 a 3 de janeiro de 2013, e a ausência de elementos que demonstrem sua efetiva atuação nas irregularidades constatadas. Em face disso, voto pela irregularidade das contas, com imputação de restituição de valores e aplicação de multas ao gestor responsável, Carlos Alberto Lopes Geirinhas. É o voto, presidente. Está em discussão. Para discutir, conselheiro Ivens. Eu, na verdade, tenho uma divergência apenas parcial quanto à irregularidade apontada pelo ilustre relator com relação ao relatório de controle interno, que apontaria uma irregularidade. A instrução da DCM, pelo que eu percebo da página peça 87, entende que os argumentos podem ser precedentes. Entretanto, somente um novo parecer do controle interno, dando essa questão por regularizada, é que teria, vamos dizer assim, a legitimidade para considerar essa irregularidade como sanada. Me parece que nós estaríamos dando ao controlador interno uma posição mais alta, hierarquicamente, do que esse próprio colegiado. Então, por esse motivo, que eu excluiria dentre os motivos da irregularidade, justamente a irregularidade apontada
pelo controlador interno, uma vez que eu entendo que, pelo que eu pude depreender da instrução, ela estaria sanada, apenas faltou a regularização pelo próprio controlador interno. Então, apenas essa divergência, senhor presidente, parcial, que eu proporia a exclusão desse item dentre os motivos da desaprovação das contas. Continua em discussão. É que os documentos do controle interno foram encaminhados, os novos documentos. E eram documentos só que demonstravam o recolhimento ou não a destempo, que foram recolhidos, mas a destempo. Não ficou... Vossa Excelência acha que deveria ter sido feito um novo relatório do controle interno? Não, a DCM acha isso. Pelo que eu estou percebendo dos autos, o motivo de se manter a irregularidade pela falta, pela irregularidade indicada no relatório de controle interno, é justamente que a DCM diz o seguinte: assim, considerando que não fora juntado no processo novo parecer opinando pela regularidade, mantém-se a restrição apontada na análise inicial. Então, quem exigiria uma nova manifestação do controle interno para só, sob essa condição, entender regularizado o item, seria a COFIN. E nesse ponto que me parece que... Mas eu entendi regularizado o item, tanto é que faço a remissão à súmula 8. Eu achei que Vossa Excelência estaria dando por irregular, inclusive com aplicação de multa. Não, eu faço a conversão em ressalva. Divergindo da COFIN. Num primeiro momento, o controle interno não havia encaminhado, depois encaminhou. Eu considerei sanada, mas ainda assim incidente a ressalva. Só para esclarecer, que são duas irregularidades. Uma era a ausência do parecer do controle interno e uma outra irregularidade seria o demonstrativo das contribuições. O fato do relatório do controle interno apontar irregularidade. Então, me parece que são duas irregularidades diversas, pelo que eu percebo da instrução. A primeira, como Vossa Excelência colocou, com a juntada do parecer, teria sido sanada, muito embora com a indicação de ressalva. A segunda, pelo que eu percebo aqui da instrução conclusiva da COFIN, é que estaria sendo mantida como motivo de irregularidade, inclusive com aplicação de multa, pela orientação da COFIN. Não, eu aplico a multa em função do recolhimento em atraso e peço a restituição, inclusive, dos valores das contribuições previdenciárias. Perfeito. Esse é um outro item que também estamos de acordo. Vossa Excelência está propondo irregularidade além do recolhimento extemporâneo do INSS, também por algum item referente ao controle interno ou apenas o... Não, apenas o INSS. Ao INSS. Não. Então estamos de acordo. Ok? Encerrada a discussão, votação, aprovado. Bom, prosseguindo, presidente, o 22.5402.15 é uma prestação de contas anual do Fundo de Previdência de Marilena, exercício de 14, o orçamento previsto, fixado, foi de R$ 850 mil. Após contraditório, em razão de apontamento constante da análise inicial, a COFIN e o MP manifestaram-se pela regularidade das contas com ressalva. A restrição apontada no exame inicial restou sanada com envio de novo balanço patrimonial acompanhado da sua respectiva republicação, o que faz incidir a súmula 8 e, portanto, o meu voto é pela regularidade com ressalva das contas apresentadas. Em discussão, votação, aprovado. Protocolo 25.05.55.15, prestação de contas do Fundo de Previdência, município de Mandirituba, exercício de 14, orçamento R$ 3.400.000, houve contraditório em que, após apontamentos iniciais, a COFIN e o MP manifestaram-se pela regularidade das contas. Analisando os autos, verifico que a restrição relativa à divergência entre dados constantes no balanço patrimonial e do SINAM foram superados com encaminhamento de documentação e, assim, incidindo a súmula 8, concluo o meu voto pela regularidade com ressalva.
Está em discussão. Votação aprovado. Protocolo 27.5450-15, prestação de contas anual, Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa, referente ao exercício 2014, pós realização de contraditório, COFIN e MP manifestaram-se pela regularidade. Restrições inicialmente apontadas, como a ausência de resolução do Conselho de Saúde, do parecer do Conselho de Saúde e do relatório do controle interno, restaram sanadas com encaminhamento da documentação quando do contraditório, o que, evidentemente, faz nós adotarmos a súmula 8, e o meu voto é de regularidade com ressalva. Em discussão. Votação aprovado. Protocolo 20, 29, 29, 16, prestação de contas anual da Câmara de Assis Chateaubriand, 2015, orçamento R$1.769.000, COFIN e MP pela regularidade das contas, opinativos são uniformes nesse sentido, e o voto que adoto é pela regularidade das contas apresentadas. Está em discussão. Votação aprovada. 2589-16-16, prestação também anual da Câmara de Salto do Lontra, exercício de 15, orçamento R$1.445.000. Houve contraditório, com apontamentos que constaram de análise inicial da COFIN e do MP. Analisando os autos, a restrição inicialmente apontada, relativa ao relatório do controle interno, restou sanada com encaminhamento de nova documentação. Faz também adotar a súmula 8 para votar pela regularidade com ressalva das contas apresentadas. Em discussão. Votação aprovada. Protocolo 26.2162/15 do município de Guamiranga, senhor presidente, com fundamento no 448A, inciso 3 do regimento, eu solicito a retirada de pauta, pois, embora a unidade técnica tenha se manifestado conclusivamente sobre o tema, sua instrução final levantou questões sobre as quais não foi oportunizada a manifestação do interessado. Então, peço a retirada de pauta. Está retirado de pauta. Protocolo 25874616, prestação de contas do município de Salto do Lontra, exercício de 15, orçamento do município R$36.962.500. Houve apontamentos iniciais feitos pela COFIN e pelo MP, que após manifestaram-se pela regularidade das contas com ressalvas. Em relação à primeira restrição, apontamento efetuado pelo controle interno foi regularizado com a regulamentação do Comitê de Transporte Escolar, ainda que por decreto, orientando-se o município a adotar providências necessárias através de lei formal. Quanto à segunda irregularidade, a unidade técnica constatou um déficit apresentado de R$ 1.354,11, o que dá 0,005%. Assim, senhor presidente, acolhendo manifestações uniformes da COFIN e do MP, voto pela emissão de parecer prévio, recomendando regularidade com ressalvas das contas apresentadas. Está em discussão. Votação aprovada. Era o que tinha para essa sessão. Agradeço, presidente. Esta presidência que agradece Vossa Excelência, e para relato de pauta, passa a palavra ao conselheiro Ivens Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta segunda Câmara, inicio com a certidão liberatória 30.30.10.17 do município de Santa Mariana, que solicita a inclusão em pauta. Aqui, senhor presidente, por brevidade, é uma manifestação da COFIN, no sentido de que haveria atraso e omissão com relação à entrega dos arquivos do SIM-AM, e também da Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal com relação ao encaminhamento de dados da folha de pagamento via SIAP. O Ministério Público opina, portanto, pelo indeferimento da certidão, e esse também é o nosso voto, senhor presidente, em virtude dessas duas pendências indicadas, pelo indeferimento do pedido.
Em discussão, votação, aprovado. Passando à pauta publicada, alerta 1066-3017, do município de Mangueirinha, período de apuração finalizado em 30 de junho de 2016, foram apontadas deficiências na execução orçamentária. Não houve manifestação e o Ministério Público entende que haveria a perda de objeto pela intempestividade desta medida. Questiona a metodologia utilizada para a apuração do déficit e reitera o pedido de que essa apuração deve se dar nos mesmos termos em que se dá nas prestações de contas. Ainda propõe comunicação desse apontamento à presidência do tribunal e a determinação à Coordenadoria de Fiscalização Municipal que faça análise específica do déficit nos autos de prestação de contas. Eu acompanho, senhor presidente, a manifestação do Ministério Público, entendo que realmente um apontamento de déficit no exercício de 2016, que já se encerrou, efetivamente é extemporâneo e não há mais o que ser feito no exercício de 2017. Então, eu acompanho a proposta pela perda de objeto. Com relação às demais providências, tanto com relação ao encaminhamento à presidência, numa outra oportunidade, no Acórdão 16, 13 e 17, recentemente da segunda Câmara, já foi determinada essa providência, no sentido de unificar a forma de cálculo desse déficit no alerta e na prestação de contas municipais. E com relação à análise desse item na prestação de contas, me parece que isso será o reflexo necessário a partir da anexação desse processo de alerta à prestação de contas. Então, o voto, senhor presidente, resumido, é pela perda de objeto em virtude justamente do encerramento do exercício de 2016. Está em discussão. Votação aprovada. Processo seguinte é uma tomada de contas extraordinária do município de Cafeara, 53, 79, 47, 16, em que foi verificado pela Coordenadoria de Fiscalização Municipal deficiências no controle de despesas com medicamentos no exercício de 2014 e 2015, de responsabilidade do prefeito, o senhor Ocimar José Esperandio, e do controlador interno, o senhor Sérgio Mitsuo Saneshige. Na verdade, a falta de controle patrimonial diz respeito à compra, guarda e utilização de medicamentos, que tornava impossível saber quem recebeu o medicamento adquirido, em qual quantidade, quais eram as movimentações internas dos produtos em face do poder público e descartes por vencimento. Final do contraditório, a Coordenadoria de Fiscalização Municipal entendeu que não restou comprovado dano ao erário e que houve medidas saneadoras pelo município. Propõe, então, a conversão do item em ressalva, sem prejuízo da aplicação de multa aos gestores. Nesse mesmo sentido, ao Ministério Público, e esse também a voto, senhores conselheiros, na verdade, foi desenvolvido um sistema informatizado, a partir da comunicação de irregularidade para o controle dos medicamentos, apresentado o relatório de transferência desses mesmos medicamentos, só que a correção só se deu em 2016. Então, me parece que houve efetivamente uma falha nos dois exercícios apontados, 2014 e 2015, que deve implicar, no meu entender, na aplicação da multa ao prefeito e ao responsável pelo controlador interno. A multa do artigo 87, inciso 4, a linha G da nossa lei orgânica, conforme manifestações uniformes no processo. Em discussão. Votação aprovada. Tenho a seguir um ato de inativação do município de Guaratuba, uma aposentadoria por invalidez da senhora Edelzina Ferreira da Silva Pinto Rodrigues, no cargo de auxiliar de serviços gerais. A COFAP é pela negativa de registro em virtude do não encaminhamento do termo de curatela. O Ministério Público pondera que, não obstante esse termo ser exigido da municipalidade, o registro de análise do ato em análise é medida consentânea com os fatos e provas demonstradas nos presentes autos. Propõe a aplicação da multa e sanção impedimento à obtenção da certidão liberatória até que seja saneada essa falha. Na verdade, senhores conselheiros, eu vou novamente acompanhar a manifestação do Ministério Público. Trata-se de uma doença grave, apontada em laudo médico, que justifica, evidentemente, a aposentadoria por invalidez. Me parece, por outro lado, obrigatória também a apresentação de termo de curatela. Isso está previsto na nossa instrução normativa e é uma medida, evidente, protetiva à própria
a servidora que está sendo aposentada e atende a uma determinação do próprio Ministério da Previdência Social. Então, eu proponho o registro do ato, com o prazo de 30 dias para que o município providencie esse termo, aí sim, sob pena de aplicação de multa e impedimento de certidão liberatória. Eu deixo de aplicar agora a multa sugerida, justamente em face de estar sendo concedida essa nova oportunidade. Então, o voto é pelo registro do ato, pela legalidade do registro, com determinação. Em discussão, votação, aprovado. Tenho a seguir um processo de contas de transferência, que eu havia pulado, peço escusas, é o 51707712, é uma transferência da Secretaria de Família e Desenvolvimento Social à Associação Cristã de Assistência Social, valor aproximado de 171 mil. Eu aqui acompanho as manifestações uniformes pela regularidade das contas, ressalvando a ausência de registro da execução do convênio no Sistema Integrado de Transferência SIT. Está em discussão, votação, aprovado. Retomando a sequência da pauta, eu tenho o processo de pensão 65.419.15, em que eu acompanho aqui a unidade técnica pelo registro do ato, divergindo do Ministério Público, que entende pela não aplicação da nossa Instrução Normativa 117. Em discussão, votação, aprovado. Embargos de declaração 154.502.17, opostos pelo Ministério Público, em face de omissão do acórdão 509.17 desta segunda Câmara, que julgou legal ato de pensão, entretanto, teria deixado de abordar o apontamento de que inexiste o registro de admissão do servidor segurado e que, embora essa questão tenha sido levantada pelo Ministério Público, não houve enfrentamento no julgado. Assiste razão ao Ministério Público, de fato, essa matéria passou batida no julgado. Entretanto, agora, à guisa de esclarecimento e complementação à fundamentação, eu indico que a admissão do servidor falecido se deu em 6 de agosto de 1990, estando, portanto, no meu entender, acobertada pela permissão da súmula 5 do nosso tribunal, de que essa omissão de encaminhamento dos autos ao tribunal não impediria o registro dos atos. Faço ainda ponderações sobre o princípio da confiança e da segurança jurídica e confirmo, então, a decisão pelo registro. Apenas, então, eu dou provimento aos embargos para suprir a omissão assinalada, fazendo o pronunciamento que acabei de mencionar acerca da ausência de registro do ato da admissão do servidor falecido. Está em discussão, votação, aprovado. Situação parecida, senhor presidente, é no processo seguinte, em base à declaração 154.537.17, que novamente o Ministério Público pede esclarecimentos acerca do acórdão 505.17, também dessa segunda Câmara, que julgou legal o ato de pensão da senhora Maria da Silva Santos, determinando seu registro. Entretanto, segundo o Ministério Público, não teria sido enfrentada a matéria referente à ausência de certidão de óbito do servidor. De fato, novamente, houve essa omissão do julgado, entretanto, eu verifico na instrução do processo de que foi juntada uma certidão de casamento atualizada em que há essa anotação de óbito. Até transcrevo a anotação de óbito, no sentido de que teria falecido o senhor José Martins dos Santos ao 21 de julho de 2017, aí indica, inclusive, o registro. Então, me parece que assiste razão ao douto Ministério Público quanto à omissão do julgado. Entretanto, novamente, me parece que o registro do ato é necessário diante da legalidade por estar comprovado o falecimento do servidor. Então, novamente, é pelo provimento dos embargos, sem modificação da decisão originária. Está em discussão, votação, aprovado. Mais um embate declaratório, 25.52.87.17, estes interpostos pelo senhor Matheus Maranhão Ramos contra o acórdão 10.64.17, que, em tomada de conta extraordinária, que teve por objeto o achado 27 do relatório da auditoria realizado por esta Corte com a finalidade de apurar a regularidade de gastos com publicidade e propaganda feitos pela Câmara Municipal de Curitiba entre os exercícios 2006 e 2011, julgou irregulares as contas e aplicou contra o embargante e outros responsáveis sanções de restituição de valores, multas administrativas, multa proporcional ao dano e declaração de inidoneidade. Alega, em suas
razões que haveria uma incontestável contradição na decisão em relação à suposta ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços pela empresa Emes, cujo proprietário era o embargante, e, ao mesmo tempo, reconhecimento de que os serviços prestados foram, ao menos, parcialmente comprovados, do que redundou sua responsabilização pela devolução integral dos recursos recebidos pela mesma empresa. Sustenta que eventual ressarcimento representaria enriquecimento ilícito, ainda que parcial, por parte do município, trazendo a propósito doutrina e jurisprudência nesse sentido. Acrescenta que as cópias de jornais e os mapas de inserções demonstram o cumprimento das matérias da Câmara de Curitiba no Jornal do Estado, bem como no espaço da programação da Rádio Eldorado, e que sua desconsideração, aspas, representou inegável rigorismo formal e ofensivo aos princípios da verdade material, razoabilidade e proporcionalidade, juntando a propósito decisão do TCU. Esclarece, por fim, que não competia ao embargante, na condição de proprietário da Emes, realizar juízo de valor acerca da necessidade ou não da sua contratação, e que jamais concorreu para a prática de qualquer ato ilegal, até porque não era com sua empresa que a administração pública tinha contato. Isso tudo entre aspas. Motivo pelo qual, entre aspas, desconhecia os termos contratuais avançados entre a Câmara Municipal de Curitiba e a Agência Visão Publicidade, aduzindo ainda a propósito a presunção de legitimidade que reveste os atos administrativos, além da boa-fé que se depositou na sua contratação. Na verdade, eu entendo que não assiste razão ao embargante, inexiste contradição. Na verdade, foram dois os fundamentos da decisão. Um foi a ausência de prestação da integralidade do serviço e que aqueles cuja prestação foi demonstrada, houve a indicação de ilegalidade, notadamente pela promoção pessoal. Sobre a falta de comprovação da prestação de serviços, eu repriso o que constou do voto, de que os mapas de inserção da Rádio Eldorado seriam insuficientes para essa finalidade e que a falta dos respectivos áudios impediu a verificação do cumprimento da regra constitucional de proibição de promoção pessoal. Ainda com relação às matérias publicadas no Jornal do Estado, analisada sob efeito da comprovação da prestação de serviço, foi reconhecida a controvérsia na instrução quanto à efetiva destinação dos pagamentos feitos à empresa do embargante, visto que o mesmo jornal negou seu recebimento e o próprio embargante, nos autos mediante escritura pública, indicou que, aspas, os valores recebidos pela empresa Emes, através da Visão Publicidade, não eram repassados ao Jornal do Estado, ao Rádio Eldorado, tampouco a outra parte do processo, que sequer era informado sobre os pagamentos. Ainda eu trago a guisa de ausência de comprovação dos serviços, a ausência de correspondência entre os valores pagos, uma vez que, tanto para inserções no jornal como na rádio, os valores oscilaram de R$ 13.500 até R$ 3.000, sem qualquer indicação de quantitativo de espaço que teria sido disponibilizado, o que é um forte indicativo de efetiva ausência de prestação do serviço. Ainda eu reforço a ilegalidade da despesa, pela indicação de promoção pessoal, transcrevo a respeito a jurisprudência acerca do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, e quanto à alegação de boa-fé e de enriquecimento indevido, eu me reporto à própria confissão do embargante, no sentido de que não teriam sido feitos os repasses para as empresas supostamente destinatárias. Então, me parece que dentro desse contexto todo, não há omissão ou contradição que deva ser esclarecida ou suprida, de modo que o voto é pelo não provimento dos embargos. Está em discussão. Votação aprovada. O processo seguinte, senhor presidente, é um relatório 17625896, que eu vou solicitar a retirada de pauta, uma vez que trata-se de um relatório emitido num processo de denúncia, que, portanto, a competência é do Pleno. Então, eu solicito, senhor presidente, a retirada de pauta, uma vez que foi, por equívoco, por mim, colocado nesta pauta de julgamento. Eu vi aqui. Está retirada de pauta, Rio Branco do Sul. Prestação de contas anual 27498515 do município, da Câmara Municipal de Verê, responsabilidade do senhor Wilson José Baldiceira, exercício 2004, acompanham manifestações uniformes pela regularidade. Em discussão, pela regularidade. 32451615 são as contas do Consórcio Intermunicipal de Saúde Vale do Paranapanema de Colorado,
responsabilidade do senhor Valdir Antônio Turcato, exercício 2014. A COFIN opina pela irregularidade das contas, em razão do seguinte item: conta bancária com divergência de saldo não comprovada, responsáveis por diferenças em conta bancária a apurar, e opina ainda pela aplicação de multa. Nesse sentido, é o parecer do Ministério Público. Eu ouso divergir no meu voto, senhores conselheiros. Na verdade, me parece que é uma falha que pode ser convertida em ressalva. Ela, na verdade, remonta ao exercício de 2006, na execução orçamentária dessa entidade. Na verdade, é um valor de 91.436, em que seria necessária a regularização. Ele é objeto de uma representação específica, processo 260.150.09, que ainda está em fase de instrução na nossa COFIN. E, em reforço à possibilidade de conversão em ressalva, essa medida já foi adotada no exercício de 2007, e, mais recentemente, no de 2012, em que foi sinalizado que, justamente por ser uma falha de 2006, não poderia repercutir nas contas do exercício, ora em análise de 2014, e nesse processo das contas de 2012, foi inclusive imposta uma determinação ao gestor da entidade para que comprove, isso constou daquela decisão, no prazo de 180 dias, a tomada de medidas cabíveis quanto ao apontamento, tais como a instauração de processo administrativo e judicial visando o ressarcimento dos valores pelo responsável. Então, me parece que é uma questão que está sendo tratada tanto na representação quanto na determinação exarada nesse processo de prestação de contas do exercício anterior. Me parece que, então, não há como ser imputado ao gestor de 2013 esta falha. Por esse motivo, eu proponho a conversão em ressalva das contas, julgando, então, regulares. Em discussão, votação aprovada. Tenho a seguir 211.703.15, é um processo das contas do prefeito de Dr. Camargo, senhor Orlando Gonzaga. A irregularidade apontada é pelo déficit orçamentário de fontes financeiras não vinculadas, esse é o parecer da COFIN, e ainda ressalva o encerramento entrega de dados do mês 13, de encerramento do exercício, em atraso. O Ministério Público acompanha e, por esse último apontamento, também propõe a multa. Aqui, senhor presidente, eu repriso a preliminar de que falamos há pouco, acerca da retirada do escopo dos processos licitatórios, exatamente nos moldes da decisão proposta anteriormente por Vossa Excelência. No mérito, me parece que o déficit no valor de 2,86% pode ser convertido em ressalva, conforme jurisprudência desta Corte. Com relação à multa pelo atraso na entrega, o atraso foi de 20 dias. Eu vejo ainda que houve justificativas com relação à ausência do servidor efetivo, que estaria afastado de suas funções, coincidiu com o exercício justamente em que houve as mudanças da regra de contabilidade. E me parece, então, que nessas circunstâncias, considerando o pequeno número de dias de atraso, eu deixaria de aplicar a multa. Então, eu voto pela regularidade, ressalvando o déficit e a entrega do SINAEM sem aplicação de multa. Está em discussão, votação, aprovado. Último processo, 256.227.15, contas do prefeito municipal de Abatiá, senhora Maria de Lourdes Ferraz Yamagami. A COFIN opina pela regularidade, ressalvando entrega de dados do mês 13, encerramento do exercício no sistema SINAEM com atraso. O Ministério Público acompanha, também opina pela aplicação de multa. Novamente aqui, senhor presidente, eu vou acompanhar a ressalva. Entretanto, novamente, me parece que esse exercício de 2015 realmente foi atípico. Houve a adaptação às novas regras da contabilidade aplicada ao setor público. Me parece também que o atraso não foi relevante, não houve prejuízo à fiscalização do tribunal. Então, eu proponho a indicação de ressalva, a recomendação de regularidade das contas com indicação de ressalva, deixando de aplicar a multa. Está em discussão, votação aprovada. Era o que constava da minha pauta, eu agradeço, senhor presidente. Esta presidência agradece Vossa Excelência, passa a palavra ao auditor Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador. Eu tenho, senhor presidente, inicialmente certidão liberatória de Umuarama, processo que solicitei inclusão em mesa, é o 256.690/2017.
O pedido foi feito pelo município, aduzindo que enfrentou dificuldade para encaminhar a prestação de contas de transferência do número CIT 29753 e que a mesma estaria impedindo a emissão de certidão liberatória. Há manifestações da Coordenadoria de Fiscalização Municipal, no sentido do interferimento da certidão liberatória, da Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos, também pelo indeferimento, da mesma forma, manifestação da Coordenadoria de Execuções e da Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal. Todas as manifestações pelo indeferimento do pedido. O Ministério Público acata essas manifestações e opina também pelo indeferimento. A minha proposta de voto é pelo deferimento. Em relação ao óbice apontado pela Coordenadoria de Fiscalização Municipal e repetido pela Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal, ele se refere à ausência da entrega do módulo Folha de Pagamento do SIAP, referente aos meses de janeiro a março de 2017. Na última sessão do Tribunal Pleno, o presidente Durval Amaral fez uma comunicação que foi aprovada, estendendo o prazo de envio desse módulo para o dia 30 de junho de 2017. Então, essa situação seria superada por essa modificação. O óbice apontado pela Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos refere-se justamente à questão do envio da prestação de contas relativa ao termo de convênio 14 de 2016, cadastrado no sítio sob o número 29753. Segundo a unidade, em consulta ao Sistema de Informações de Transferências, a mesma constatou que o concedente finalizou a prestação de contas do CIT, mas não a encaminhou para o E-Contas. Em relação a essa questão, eu fiz um levantamento junto ao servidor que fez essa informação da Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos, e o mesmo me informou que já houve um encaminhamento da prestação de contas desse convênio, está autuada no tribunal sob o número 318076 de 2017, então entendo também que esse óbice foi superado. Resta, então, o óbice relativo à Coordenadoria de Execuções, que afirma que o município não está apto a obter a certidão em face da omissão desde 10 de 4 de 2017 na execução de certidão de débito referente ao processo 142880 de 2004. Então, aqui consta esse esclarecimento da Coordenadoria a respeito desse item, só que essa informação foi emitida no dia 23 de abril e no dia 3 de maio, no próprio processo, já consta a informação de que foram apresentados os documentos e que, então, o prazo estaria sendo, enfim, o município teria tomado as providências e haveria prazo para as novas providências futuras. Então, senhor presidente, considerando essas ponderações, considerando também que, segundo consta até no próprio sistema já não há óbice a emissão da certidão pelo município de Umuarama, a proposta é pelo deferimento da certidão. Em discussão, votação, aprovado. Tenho da pauta ordinária, tomada de contas extraordinária 431078 de 2009. Senhor presidente, por brevidade, eu gostaria de ter vista desse processo se não houver objeção. Vista a Vossa Excelência. Prosseguindo, senhor presidente, tem um processo adiado e o terceiro processo da pauta, ele inicia uma série de 9 processos que são referentes à instrução normativa número 117 de 2016, então vou ler de forma bastante abreviada, mas em todos esses processos os opinativos da unidade de instrução são pela legalidade de registro e o Ministério Público, ora, manifesta pela impossibilidade de análise da legalidade, ora, pela negativa e nova instrução. Os processos são o 369-617 de 2015, de pensão concedida a Lara Dorin, Gabriel Dorin e Josemara Mensato Dorin. Então, esse processo, como nos demais, que relatarei pela legalidade de registro.
370-720-2015, pensão concedida a Larissa Zietek, Jean-Lucas Zen Zietek e Marilene Zen. Admissões de pessoal, 290-300-2012, admissão realizada pela Companhia Campo Larguense de Energia, concurso público disciplinado pelo edital 2 de 2011. Admissão de pessoal de Godoy Moreira, processo 438-685-2012, edital número 16 de 2011. Admissão de pessoal de Campo Mourão, processo 525-570-2012, edital número 1 de 2012. Admissão de Mauá da Serra, 393-286-2013, edital número 1 de 2013. Admissão de pessoal do município de Iporã, processo 106-69997 de 2014, edital número 21 de 2013. Admissão de pessoal do município de Ourizona, processo 114-5137 de 2014, edital número 5 de 2012. Admissão de pessoal do município de Iporã, 586-200 de 2015, edital 33 de 2014. Esses processos, então, senhor presidente, são todos da IN, todos pela legalidade de registro. Estão todos em discussão? Votação? Para discutir. Senhor procurador. Senhor presidente, demais conselheiros e conselheiro substituto, apenas com relação a este processo do município de Ourizona, 114-5137-14, houve o apontamento de uma irregularidade na composição da banca para cargos de complexidade, que são de psicólogo e médico. E a procuradora pede aqui, então, uma diligência para que se esclareça ou se encaminhe a documentação por parte da municipalidade para juntar esses elementos que dariam condições, pelo menos, para que alguém com autoridade técnica pudesse fazer a avaliação das provas dessas carreiras. Então, eu só faria esse reparo que não é bem... Né, Antes de discutir esse processo, peço vênia, coloco os demais em votação, menos o de Ourizona. Aprovados. O de Ourizona está em discussão, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu, de fato, tenho anotado aqui no voto que houve um pedido preliminar do Ministério Público de Contas solicitando a realização de diligência para apresentação de documentos. Não consta no voto que tenha sido apontada uma situação específica em relação à comprovação da qualificação técnica da banca examinadora. Não, aqui me parece que foi uma solicitação genérica e, dentro desse processo, como nos demais, porque em outros processos que relatei de admissão, também houve a contratação de médico e demais cargos, mas sem a indicação de que teria havido alguma situação específica. Como a análise desse processo foi feita conforme a Instrução Normativa 117, essas questões deixaram de ser verificadas. Em face do que está apontando o procurador relativamente a Ourizona, porque Vossa Excelência coloca que esse pedido de diligência do Ministério Público foi fundamentado com evidências de descumprimento do que seria o correto. Então, em face dessa ponderação de Vossa Excelência, eu vou solicitar, em relação a esse processo, o adiamento para verificar novamente o parecer do Ministério Público, porque, pelo voto aqui, eu não tenho essa informação. Está adiado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor procurador. Senhor presidente, retomando, então, a pauta, há um processo no meio desses que relatei, é um processo de admissão de pessoal do município de Rio Negro, é o 654-828-2011. Esse processo, na verdade, já foi apreciado pelo Acórdão 7.756 de 2014, da segunda Câmara, que decidiu pela legalidade de registro da contratação temporária de Carina Mota Martins Moreira,
na função de nutricionista, decidiu também aplicar a multa do artigo 87.4b da Lei Complementar ao senhor Alceu Ricardo Swarovski, em decorrência da previsão no edital de seleção tratado de sorteio como critério de desempate entre candidatos, de concessão de prazo exíguo para as inscrições, e também essa decisão emitiu recomendação ao município de Rio Negro. Após o trânsito em julgado, a diretoria de execuções informou ter adotado as providências tendentes ao cumprimento do acordo, fez os registros, e o senhor Alceu Ricardo Swarovski peticionou no processo, manifestando-se, solicitando o cancelamento da guia de recolhimento da multa que foi a ele aplicada e a abertura de prazo para a defesa, alegando não ter tido a oportunidade para o exercício da ampla defesa do contraditório previamente a aplicação da sanção pecuniária. A Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal opinou pela concessão de prazo ao interessado para a manifestação acerca dos apontamentos que levaram à aplicação da multa. O Ministério Público de Contas, em parecer, inclusive, do nosso procurador nessa sessão, doutor Eliseu, opina pela nulidade do feito desde a ausência de intimação da parte para a defesa, anulando-se, por conseguinte, todos os demais atos subsequentes. Entende ter ocorrido inobservância dos princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório, que acarretaria a nulidade absoluta da decisão. Eu apresento uma proposta diferente, considerando o que prevê o artigo 376 do nosso regimento interno, parágrafo único, que prevê que a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que delas sejam independentes. Eu proponho aqui que o Tribunal de Ofício declare a nulidade do item referente à aplicação da multa, em face de que realmente o prefeito de Rio Negro, Alceu Ricardo Swarovski, não teve sua citação devidamente comprovada no processo, mas eu entendo que, em face do tipo de penalização que foi aplicada ao mesmo, não seria producente que o processo retornasse para, então, oportunizar-lhe o contraditório. Eu entendo que, em face dessa falha, deve permanecer os demais itens da decisão válidos e apenas declarado nulo esse item que aplicou a multa. Então, é a proposta que trago. Está em discussão. Votação. Aprovado. Por último, tenho um processo de admissão de pessoal 589-505-2016, admissão levada a cabo pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná, edital número 1 de 2015, provimento de cargos de auxiliar de serviços gerais, auxiliar de saúde bucal, técnico em laboratório, vigia, zelador, nutricionista, terapeuta ocupacional, pedagogo, educador físico, fisioterapeuta, técnico em prótese dentária, médico infectologista, médico clínico geral, médico cardiologista e médico ginecologista obstetra. Esse processo foi analisado segundo a Instrução Normativa 118 de 2016. Então, foram feitas análises relativas aos atos preparatórios iniciais do processo seletivo, atos preparatórios finais, abertura do processo de seleção e atos de admissão. Diversas falhas foram identificadas, a entidade se manifestou e, ao final, a Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal manifesta-se conclusivamente pelo registro das admissões analisadas, com a emissão de várias recomendações. O Ministério Público de Contas opina da mesma forma, pelo registro e emissão de recomendações, e a proposta que faço é pelo registro das admissões e também acolhendo as recomendações sugeridas, mas sob a forma de determinação. Determinações ao Consórcio Intermunicipal de Saúde de Costa Oeste do Paraná, para que, nos próximos processos seletivos, atribua maior pontuação para empresas que contem com mestres e doutores em suas bancas e ou realizem nivelamento de dificuldade das questões, para que inclua
as áreas de conhecimento correspondentes aos cargos que se quer preencher, de forma a pontuar os licitantes conforme possam disponibilizar profissionais habilitados em cada área. Essas determinações se referem a questões a serem seguidas na contratação da empresa para realizar esses certames. Também determinação para que conste expressamente no edital a necessidade e o modo de fornecimento dos dados a essa Corte de Contas, para que conste expressamente no edital a administração pública como favorecida pelo recolhimento das taxas de inscrição, para que conste expressamente no edital reserva de vagas para deficientes físicos nos moldes do Decreto Federal 3.298 de 1999. Então, a proposta é, seguindo essas manifestações, pela legalidade de registro com emissão dessas determinações. Está em discussão. Votação aprovada. Era o que tinha a relatar, senhor presidente, agradeço. Esta presidência agradece a Vossa Excelência, tendo esgotado as pautas, deixa a palavra livre. Cadê o negocinho? Convoco uma próxima sessão para o dia 17 próximo, às 14 horas, horário regimental, que será a 16ª sessão ordinária desta Câmara. Levante-se e apresente. Sessão.